É um prazer para mim hoje poder partilhar convosco alguma das minhas reflexões sobre um tema muito vasto, que é a filosofia estoica desde uma perspectiva espiritual. É um tema vastíssimo, para além de ser muito profundo, e, ao meu ver, é pouco conhecido. Nós, quando falamos da civilização romana, em geral, fazemos uma ideia de uma civilização praticamente ou quase exclusivamente virada para a guerra, para a conquista. Mas, na verdade, penso que aquilo que de melhor podemos encontrar em Roma é a sua herança filosófica, do qual o estoicismo é realmente a suma de todo um conjunto de reflexões, práticas e ensinamentos que são extremamente úteis para os dias de hoje. Eu procurei refletir um pouco como na tradição antiga se costumava fazer, meditar sobre aquilo que pode, no fundo, representar esta ideia da transcendência no pensamento estoico. E esta ideia da transcendência é de facto aquilo que está vinculado à ideia do espiritual, já que a dimensão espiritual é a dimensão transcendental da vida. É aquilo que está para além da vida, tal e qual nós podemos a identificar desde esta dimensão objetiva. É aquilo que está dentro de uma perspectiva de intimidade, de interioridade e de profundidade. Então, eu vou partilhar convosco alguma das minhas reflexões que eu acabei por escrever, porque nem sempre as ideias podem voltar e decidi partilhar essa minha reflexão sobre este tema. E vou começar com uma citação de Séneca, que dizia o seguinte: o que é Deus? A inteligência do universo. O que é Deus? O tudo que tu vês e o tudo que tu não vês. Escutamos então Cícero. Como potência divina, cuja alma se difunde em todo lugar, ele é ora o princípio diretor do próprio mundo que se encontra quer na inteligência, quer na razão, bem como a natureza comum das coisas, pura éter, alma do mundo, fogo, ar, água e terra. Ele é ao mesmo tempo imanente e transcendente, interior e exterior. O Deus estoico não se deixa apreender numa definição unívoca e exprime-se em todos os registros possíveis. De mesma, Séneca escrevia: a alma humana atinge a realização e a plenitude do bem que cabe ao homem quando derrumba todo o mal, a fim de se dirigir para as alturas e atingir o próprio coração da natureza. Como são ridículas as fronteiras dos mortais. É apenas um ponte, esta terra sob a qual navegueis, fazeis a guerra e reinais. Os impérios que fundais são bem pequenos, mesmo quanto o oceano os banha nos seus dois lados. Lá em cima, os espaços são imensos e a alma é autorizada a entrar em sua possessão, desde que tenha levado consigo
o mínimo possível daquilo que provém do corpo, que se tem lavado de toda a sujidade, e lançando o seu voo, ligeira e contente com pouco, liberta das suas amarras, regresse às suas origens. Texto maravilhoso de Séneca e que nos permite, no fundo, concluir que esta ideia necessária de uma transcendência, de uma passagem da alma fora de tudo aquilo que a retém e a impede de poder elevar-se até essas mais altas cumas da realidade. Para os romanos, os nomes, as formas de representação dos seus deuses não são mais que atributo do seu poder. O monoteísmo e o politeísmo não têm razão de ser no estoicismo. Tudo é unidade. Sendo em si, a multiplicidade e a unidade divina são as duas faces de uma mesma realidade. O estoicismo integra, em vez de excluir. O melhor culto, porém, o mais puro, o mais santo e o mais piedoso, consiste em venerar a luz, com uma alma e uma voz sempre pura, irrepreensível e inocente. Os estoicos adotaram as formas religiosas do seu tempo, mas a sua devoção reveste uma forma que lhe é própria. Rejeitava a superstição, mas admitia a adivinhação oficial que se integrava nos cultos tradicionais, pois admitia que os deuses, através de uma simpatia universal, podia inspirar a alma humana. Epicteto dizia que a alma é como uma tigela cheia de água e as representações como o raio luminoso que atinge a água. Em si, quando a água está agitada, o raio luminoso, apesar de também o parecer, não está afetado. O filósofo estoico não sente culpabilidade em relação a Deus, porque ninguém se pode opor a Deus. O mundo é o efeito de uma ordem divina. Aquelas que se harmonizam com esta ordem conhecem a felicidade. A infelicidade é querer ir contra ela. E neste caso, seja qual fores o nosso papel neste mundo, seremos inevitavelmente infelizes. Porque a falta é uma má escolha. Uma falta de visão da lei divina que rege todas as coisas. Pois a ignorância desta lei leva o homem a sofrer as consequências dos seus atos. Aquele que faz o mal será vítima das suas escolhas, pois o Logos, ou a razão universal, é a bondade divina que governa esta vida. O pneuma divino também está em nós. Tudo está no interior do ser humano. A falta é a própria salvação. A divina providência é o meio pelo qual Deus chama a humanidade a reconciliar-se com o Logos, pois a aquisição da sabedoria demora tempo e requer uma prática destinada a operar uma mudança profunda, uma metamorfose dentro de si mesma. É a passagem de uma vida obscurecida
pela inconsciência, corroída pelas paixão, desejo, preocupação, medos, que vão, no fundo, levar o ser humano a perder o seu equilíbrio, a sua serenidade. O exame de consciência permite circunscrever o presente, libertar a imaginação das representações, ou, como chamavam os estoicos, a fantasia, que não são mais que falsas expectativas que não dependem de nós. Inquietação inúteis, impulso, paixão. Todo esse sintoma resulta de um mal viver, uma fuga ao presente, uma busca efêmera no hiperconsumismo e no cepticismo existencial. A dúvida tira o significado da vida. A mente não consegue projetá-la-se, pois a dúvida tira-nos a possibilidade de criá-la, de renová-la-nos. A dúvida faz parte de todo o processo de introspecção. Sem a dúvida, nunca poderemos ter acesso à verdade. No entanto, a dúvida deve ser corajosa, deve ser honesta, para confrontar-se com os seus medos e falsa representação. Porque a verdade é sempre impessoal e participa de uma lógica do infinito que vai além da nossa construção mental. O erro é involuntário. A mentira, sim, é voluntária. Porque falsifica a verdade. Significa que eu a conheço, enquanto que o erro pode ser de boa fé, mas resulta da nossa ignorância. A dimensão espiritual é a vida que está por detrás da vida e a intensificação da mesma. Um dos nossos grandes medos é de relacionar a vida espiritual com algo anorético, ou seja, a perda de apetite para o interesse do mundo. Para os estoicos, como para a filosofia budista, a não aceitação do princípio da impermanência do mundo, deste mundo fenomenal, gera a tristeza da perda, o sofrimento do apego e a própria ilusão. A lei de causalidade, ou de interdependência, ou interconexão de todos os fenômenos, recorda-nos a Teia, o Okolara, do deus hindu Indra. Diz o Atharva Veda que quando o deus Indra moldou o mundo, ele o fez como uma teia, e em cada nó ele entrelaçou uma perla. Cada perla está ligada a todas as outras perlas, que como espelha, reflete e expende a luz central. Recente investigação aponta que o universo pode ter a forma geométrica chamada touro e ser como uma sala de espelho, em que a luz viaja através do infinitamente pequeno até o infinitamente grande, criando uma cadeia de imagem e reflexo aparentemente infinito. Esta ideia do Kolara de Indra não é uma exclusividade do pensamento
oriental. Iremos o encontrar também no budismo, através deste Kalachakras, a doutrina do Tantra do budismo tibetano, já que a palavra Tantra também significa trama, o tiara da roda do tempo, que é delineada pelos 12 Nidana. Interessou-me bastante esta relação entre a necessidade de compreender a lei de causalidade, no fundo a lei de causa e efeito, mais conhecida no Oriente como o karma. Significa que toda causa produz um efeito e que todo o efeito tem uma causa. A própria ciência do yoga na Índia assemelha-se muito àquilo que é o exercício de introspecção meditativa do estoicismo. Porque o yoga, que significa união, é também a arte de harmonizar o conjunto das nossas funções. Imaginamos as funções corporais como um carro, as funções mentais como cocheiras e os cavalos representam nossas pulsões vitais, que devemos domesticar, ajustar e equilibrar, a fim de que o nosso percurso de vida possa se realizar com o mínimo sofrimento possível. O yoga também é um meio de ligar àquilo que está separado e permite-nos voltar a uma unidade de plena consciência, reconciliação com nossa verdadeira identidade e com a plenitude da vida. Poder estar ao mesmo tempo no coração da própria vida e a vivência dessas leis que estão por detrás de todos os mecanismos manifestados. A interdependência, ou a simpatia universal, como chamavam os estoicos, é a ordem do universo e implica justamente que mesmo do nosso ponto de vista pode parecer-nos um mal. A natureza ignora o mal, porque tudo participa do equilíbrio natural e possui, em última instância, uma função benéfica. Porque, como dizia Marco Aurélio, o que perturba os homens não são as coisas, mas sim o julgamento que ele faz das coisas. Vou então extrair aquilo que, ao meu ver, constitua os 3 pontos principais de tudo aquilo que pode corresponder a essa vocação de transcendência. Para o estoicismo, encontramos 3 topos, que são, no fundo, os 3 agentes essenciais que poderão transformar a nossa vida e promover aquele desejo ardente de alcançar verdadeiramente um grau de integração com nós próprios e com o mundo. E eles falam da disciplina do pensamento, da disciplina da ação e da disciplina do consentimento. Aprender a viver como um homem, em plena lucidez, em plena consciência. Dar a intensidade a cada um dos seus instintos. Um sentido transcendental para a vida inteira.
O valor absoluto da liberdade está em desalojar os tiranos que se encontram dentro de nós. Vivê-la em memória, em fidelidade ao bem comum. Reflexo na terra dos desígnios do Deus Pai. Epicteto escrevia. Preste atenção a este texto, é magnífico. Tu és a obra desse demiurga, e tal obra irá tu desonrá-la. O quê? Ele não só te criou, mas também te confiou, e te entregou a ti mesma, apenas a ti mesma. E tu não o recordas? É desonrar a carga que ele te deu. Se Deus te tivesse confiado um órfão, negligenciaria-lo desta maneira? Ele deu-te a ti mesma, dizendo-te: não havia ninguém em quem eu confiasse mais do que em ti. Guarda-me este homem, tal como ele é e por natureza, reservado, fiel, com a alma elevada, inabalável, sem paixão, sem perturbação. E este guarda, tu não a asseguras. Nós não estamos nem só, nem abandonados neste mundo hostil. O mundo é uma cidade cuja essência é divina. Acontece o que acontecer, nada nos pode realmente fazer mal. Nada pode destruir aquilo que é indestrutível. Nunca estamos sozinhos. Ninguém é órfão. Todos os homens são filhos de Deus.